Galera do CCJ, professor Marcelo de novo para mais uma videoaula para vocês. Estamos dando continuidade aí nas nossas aulas, certo? Essa aula nós vamos dar continuidade no assunto nas aulas já anteriores trabalhadas sobre regra de 3 composta, certo, galera? Então, deixa eu só arrumar aqui o microfoninho aqui. Não, deixa ele assim mesmo, né? Um charminho, né? Olha só, vamos trabalhar com regra de 3 composta, função crescente e função decrescente. Eu vou dar continuidade nesses exercícios que foram propostos para vocês na última aula, certo? Então, eu pedi que vocês fizessem o exercício de atividade em sala do capítulo 5, certo? Mais os exercícios propostos, tá? Ok? Na aula anterior, nas aulas anteriores, né, foram 2 aulas, eu corrigi todos os exercícios de atividades de sala, ok? Então, hoje, nós vamos começar com os exercícios desta página aqui, ó. Exercício, livro 2, capítulo 5, álgebra, página 8 e 9, certo? Página 8 e 9, exercício número 1, que é esse aqui, ó, certo? Exercício número 1. O que esse exercício número 1 está dizendo, galera? Olha só. Então tá, olha só. O que esse exercício número 1 está dizendo? Ele quer dar o gráfico dessa função, ok? O gráfico da função é esse gráfico em vermelho aí, destacado aqui. Ele fala que está definido nos números reais, né, no real. Ele quer que você determine o domínio, imagem, as raízes, verificar em quais intervalos a função é crescente, quais intervalos ela é decrescente, quais intervalos o domínio é constante, ok? Pessoal, repare que está falando de intervalos e o domínio e a imagem também é um intervalo. O que seria o domínio? Seria os valores de x, seria de qual a qual. Repare que o gráfico começa aqui no x menos 4 e vai até o x 5. Só que tem uma coisa muito importante aqui que eu preciso falar para vocês. Repare que tem essas bolinhas. Por exemplo, no menos 4, essa bolinha é uma bolinha que não está pintada, é uma bolinha aberta. Aqui no 3, você percebe que é uma bolinha pretinha, fechada. Isso é para você determinar os intervalos. Então, antes de começar a fazer esse exercício, eu preciso dar uma recapitulada com vocês, sobre intervalos, tá certo? Olha só que professor maravilhoso, hein? Vamos dar uma estudada sobre intervalos. O que vem a ser intervalos? Olha só, galera. Veja bem. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui intervalos numéricos. Olha só. O que seria um intervalo? Então aqui a definição, né? Intervalos numéricos são subconjunto do conjunto dos números reais. Exemplo. Considere a reta dos números reais. A distância entre os dois pontos quaisquer sobre a reta representa o intervalo, ou seja, essa distância aqui, ó, é um intervalo, tá certo? A grande sacada do intervalo são os extremos. O que são os extremos? Por exemplo, esse intervalo está do menos 2 até o 1. Só que esses extremos, eles podem ou não participar do intervalo. E o que define se esses extremos participam ou não do intervalo? Ou seja, é do menos 2 até o 1, o menos 2 e o 1 faz parte desse intervalo, ou só o menos 2, ou só o 1, ou nenhum dos dois faz parte. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Através dessa denominação aqui, galera. Ó. Olha só. Então, ó, os intervalos podem ser abertos ou fechados. O intervalo aberto o intervalo aberto, né? A, então ele não pertence, né? Se tiver aberto, quer dizer que ele não pertence. E se o intervalo é fechado em B, então quer dizer que ele pertence. Como é que eu represento aqui geometricamente? O intervalo aberto é representado por uma bolinha aberta, assim, ó, sem estar pintada. E a bolinha pintada, toda pintada, representa o intervalo fechado. Então, o que significa esse intervalo aqui de A até B? Significa que, vamos supor que essa aqui fosse as retas dos números reais,
Esse intervalo quer dizer que todos os números que estão entre A e B, inclusive o B, porque o B é fechado, e exclusivo, ou seja, excluindo o A, porque o A é aberto. Então, esse intervalo é aberto em A e fechado à direita, né, de A, ou seja, em B, ele é fechado. Então, vamos supor que esse aqui fosse o número 1 e o B fosse o número 5. Esse intervalo quer dizer que o 1 não faria parte do intervalo e o 5 faria parte do intervalo. Beleza? Então, essa é a representação. Olha as formas que eu posso representar um intervalo. Veja bem, ó. Olha esse intervalo aqui, ó. Ele está do -2 até o 1. Repare que é um intervalo fechado, porque a bolinha está fechada no 2 e fechado no 1. Outras maneiras que eu posso representar o intervalo, ó, por descrição, ó. Algebricamente seria, ó, x pertence aos reais, tal que quando o intervalo é fechado, quer dizer, x são todos reais menores que 1 e maiores que -2. Só que quando eu falo menor, pode ser 1. Então eu vou colocar menor igual. Toda vez que eu uso menor igual ou maior igual a -2, no caso aqui, isso menor igual ou maior igual quer dizer que o intervalo é fechado. Por notação, como é que eu escrevo esse intervalo? Intervalo você escreve entre colchetes. E quando o intervalo é fechado, o colchete é virado para dentro, certo? Depois eu vou falar do intervalo aberto. Então, -2 e 1, ó. Colchete nesse sentido, ó, porque é fechado. Quando o intervalo é aberto, o colchete é virado ao contrário. E aqui é na reta, como nós já vimos anteriormente, certo? Beleza? Então, vamos lá dar um exemplo lá do intervalo. Como é que funciona, então, o intervalo aberto? Olha lá se o intervalo for aberto. Intervalo de AB. Repare que aqui, ó, o colchete está virado ao contrário, galera. Isso quer dizer que esse intervalo, o colchete é virado para fora. Então, ele quer dizer que ele é aberto em A e aberto em B. Ou, outra forma muito comum, é quando você não quer usar o colchete, você pode usar no intervalo aberto o parênteses. Só que prestem muita atenção. Quando você usar parênteses, você usa ele virado para dentro. Não, professor, mas não é aberto, não tem que ser para fora. Não, parênteses é para dentro. Qualquer parênteses quer dizer que o intervalo é aberto. Por exemplo, se eu boto aqui 2 e assim, ó, o que eu quero dizer com esse intervalo aqui, ó? Repare que aqui eu usei um parênteses e aqui eu usei um colchete. Então quer dizer que ele é aberto no 2 e fechado no 5. Isso é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, aberto no 2 e fechado no 5. Eu poderia escrever assim, é a mesma coisa. Então você pode trocar esse colchete aberto por um parênteses virado para dentro, né? É a mesma coisa. Na forma de conjunto, naquela forma de lei de formação, o fechado quer dizer que é só menor, não tem aquele igual. Quando é menor igual ou maior igual, quer dizer que o intervalo é aberto. E geometricamente, a bolinha é aberta. Certo? Então, por exemplo, esse intervalo ele é fechado em A e aberto em B. Ou eu poderia escrever assim também, ó. Fechado em A. Como que eu posso fazer fechado em A? Assim, ó. Fechado em A e aberto em B. Como ele é aberto em B, eu posso usar um parênteses. É a mesma coisa. Beleza? Ó, bolinha fechada em A, aberta em B. Menor, maior igual a A. Ó, uso maior igual porque é fechado. E menor que B porque é aberto. Ok? Beleza, galera? Então, isso é o esquema do intervalo. Ok? Então, vamos voltar para lá para nós continuarmos com a nossa aula lá de funções crescente, decrescente e domínio. Então, para tudo isso é para você entender. Ó. O domínio de uma função são os valores de x. Ou seja, essa função ela começa aqui do -4 e vai até o 5. Aqui que vem o esquema do intervalo. Repare que no -4 é aberto, ou seja, ele vai do -4 e vai até o 5, só que o 5 e o 4 é aberto, quer dizer que o 5 e o -4 não fazem parte desse conjunto. Então o domínio é qualquer número real que está entre -4 e 5, exceto o -4 e o 5.
Então, eu vou escrever assim, ó. Então, como é que eu escrevo lá? O domínio é o intervalo de menos 4 aberto em menos 4 e aberto em menos 5. Porque, ó, tá aberto, ó, ok? Intervalo aberto. Beleza? Certo? Letra B. Qual é a imagem? A imagem, galera, são os valores de Y. Imagem são os valores, ó. Imagem são os valores de Y no gráfico. Repare que o gráfico, ó, ele vai até o 1, o menos 1, quer dizer, e vai até o 3. O máximo que ele chega é no 3 do Y. Então, quer dizer que a imagem são todos reais que está nesse intervalo aqui, ó. Certo? Do menos 1 até o 3. Então, como é que eu escrevo esse intervalo? Aí eu tenho que olhar, ó. Repare que no menos 1, a bolinha é... Olha aqui, ó. Menos 1, bolinha fechada. Certo? Ok? Beleza? Então, e no 1, no 3, ó, qual é o valor do 3 lá? Aqui em cima, também não aparece, está pintadinho em cima do gráfico, bolinha fechada. Então, o intervalo vai do menos 1 ao 3, fechado no menos 1 e fechado no 3. Ok? Quais são as raízes? Olhando para um gráfico, onde que eu verifico a raiz do gráfico de uma função? Lembra quando você estudava equação de segundo grau, no 9º ano? Quando você determinava o x1 e o x2, não determina o ponto em que o gráfico toca o eixo do x, e o x1 e o x2 não são as raízes? Aqui é a mesma coisa. A raiz é a raiz de um gráfico, de uma função, é o ponto onde esse gráfico toca o eixo horizontal, toca o eixo das abscissas, ou popularmente dizendo, toca o eixo do x. Aonde que esse gráfico está tocando o eixo do x? Nesse ponto aqui, ó. E quantos que o x vale nesse ponto? Nesse ponto o x vale menos 5,2. Menos 5,2 não, menos 5 sobre 2. Então qual é a raiz? Menos 5 sobre 2. Ah, e se esse gráfico, vamos supor, ele continuasse aqui e cruzasse bem aqui no 3? Aí o 3 seria também uma raiz dessa função. Só que ele não cruza mais em lugar nenhum, certo? Então, nesse intervalo, ele só cruza aqui. Então, essa é a única raiz. Quais intervalos do domínio a função é crescente? Bom, quais intervalos do domínio a função é crescente? Pessoal, olha lá. Domínio são os valores de x. Qual que é o macetão que eu expliquei para vocês? Para você saber se a função ela é crescente, caminha da esquerda para a direita, ó, no eixo x. Você chega aqui no 4, você está reto, reto, reto. A hora que chega exatamente aqui no 3, ó, repare, ó, que o gráfico começa a subir. Ou seja, do menos 3, ele sobe, 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 sobe até chegar aqui, ó. Ah, no 3, não. Qual é os intervalos do domínio? Então, domínio é x. Então, vai do menos 3 até o 1. Só que não é só nesse trecho que ele é crescente. Repare que aqui também, ó, do 4 até o 5. Então, tem dois intervalos que esse gráfico é crescente. Do menos 3 até o 1 e do 4 até o 5. Aqui entra aquele esquema que eu falei para vocês. Tem que ter muita atenção como é que você vai escrever esse intervalo. Aí você vai ter que olhar se o intervalo é aberto ou fechado. Por isso que é importante o esquema das bolinhas. Olha lá. Ó. Repare que o menos 3, a bolinha é fechado. Até no 1 também é fechado. Então ele é fechado no menos 3 e fechado no 1. E aqui no 4 ele é fechado, só que no 5 é aberto. Então fica assim, ó. Menos 3 até 1 fechado e fechado no 4, só que no 5 ele é aberto. Então quer dizer, o 5 faz parte desse intervalo? Não. Aqui o menos 3 e o 1 faz? Faz parte. Beleza? Onde que o gráfico da função ele é decrescente? Usa a mesma ideia. Quando que eu sei que é decrescente? Você vai caminhar da esquerda para a direita e vem quais valores de x? Ao contrário, que o gráfico desce. Repare se eu vier aqui, eu vou só subir. Onde que eu desço? A hora que eu chego exatamente aqui no 1, eu começo a descer e chego até aqui no 2. Então, quer dizer que nesse intervalo do domínio, a função é decrescente. Tem alguma outra parte que é decrescente? Não. Então, é só nesse intervalo. Vou olhar se é aberto ou fechado. Aqui as duas bolinhas seriam fechadas
porque está em cima do gráfico. Portanto, intervalo fechado do 1 até o 2. Ok? Viu como que é bem tranquilo? E quando que é constante? O nome já diz. Constante, o gráfico não aumenta e nem diminui. Ó. Se eu pegar do menos 4 a menos 3, ó, eu não vou subir nem vou descer, eu vou permanecer constante. E se eu pegar do 2 até o 4, eu vou permanecer constante, nem subindo nem descendo. Então, nesses dois intervalos, a função ela é constante. Só que detalhe, no menos 4, o intervalo é aberto. Menos 3 fechado, 2 fechado e 4 fechado. Então, aberto no menos 4, fechado no menos 3, fechado no 2 e fechado no 4. Então, nesses intervalos, a função ela é constante. Beleza? Em quais são os valores de f de menos 3, f de 2 e f de 3? Pessoal, o que seria f de menos 3? Esse f de menos 3 seria o valor do x. Então, se o x vale menos 3, quanto é que vale o y? Se o x vale 2, quanto é que vai valer o y? É isso que ele quer saber. F de menos 3 é a mesma coisa que falar que o x vale 3. Então, repare só. Vamos colocar f de menos 3. Ó. Quando o x vale menos 3, quanto é que vale o y? Ó, o y vale menos 1. Quando o f de menos 2, ó, quando o x vale 2, o y vai valer 1. E quando o x vale 3, professor, não tem 3, ó. Pessoal, não tem, mas o 3 seria uma coisa mais ou menos aqui, ó. 3, o y vai valer 1. Então, f de menos 3, menos 1, f de 2, 1 e f de 3, 1 também. Beleza? Certinho, galera? Muito tranquilo, né? Então, vamos para o próximo exercício. Próximo exercício está aqui, ó. Qual vai ser o próximo exercício? Exercício aqui, ó. Julgar os itens. O gráfico a seguir fornece o perfil do lucro de uma empresa agrícola ao longo do tempo, sendo 1969 o ano zero, ou seja, o ano de fundação. Analisando no gráfico, marque verdadeiro ou falso. Bom, então vamos lá. O que ele quer aqui? 10 foi o único ano em que a empresa agrícola foi deficitária? O ano 10 foi o único ano que ele foi deficitário? Pessoal, foi, ela está abaixo, mas ele não foi o único ano. Se eu pegar um ano mais ou menos aqui, um pouquinho para baixo do 10, vai estar deficitário. Se eu pegar um pouquinho para cima do 10, vai estar deficitário também, mas não é o único. Portanto, a primeira afirmação aí é falsa. 20 foi um ano de maior lucro? Ó, olha o 20 aqui, ó. Eita, meu gráfico ficou bem tortinho, né? Mas tudo bem. 20 foi o ano de maior lucro? Sim, pessoal, com certeza, né? Essa tá suave na nave, ó. 20 é o maior lucro, ó. 20 foi o ano de maior lucro, ó. 20 foi o ano de maior lucro, com certeza. Portanto, item segundo verdadeiro. Esse aqui que dá uma pegadinha, galera. Ele fala assim, 25 foi um ano deficitário? Muitos falariam assim, não, falso, porque ele teve lucro. Pessoal, aqui, se você verificar, no ano de 2000, já ia falar 2025, no ano de 25, né, no 25, ele é menor que, por exemplo, que o ano do ano 20, que é menor, por exemplo, que o ano, sei lá, 22, que é menor que o ano 24. Ou seja, ele foi um ano deficitário, porque estava em queda. Então, verdadeiro. 5 foi um ano de lucro. 15 foi um ano de lucro? Não, né? O 15 está aqui em cima do X. Se ele está em cima do X, quer dizer que não houve nem lucro e nem prejuízo. Quer dizer que o lucro foi zero. Tá? O lucro foi zero.
ok? Então, falso. 5 foi o ano de maior lucro no período? Ah, falso. Não, maior. Calma, lê direito. Maior lucro no período que vai da fundação até o ano 15. Presta atenção. Ele está falando até o ano 15. Portanto, como ele está dizendo que até o ano 15, será que o 5 foi o maior lucro? Sim, ó. Até o ano 15, o 5 foi o maior lucro. O ano 15 está aqui. Então, 5 realmente foi o maior lucro. Então, verdadeiro. Beleza? Certinho? Pessoal, é o seguinte. Então, para o vídeo já não ficar muito extenso, como eu já dei uma revisãozinha de intervalos, na próxima aula, certo? Na próxima aula, eu vou dar sequência nos próximos exercícios, certo? Então, na próxima aula, eu vou começar com esse exercício aqui, certo? O exercício número 4 dos propostos. Então, dá um clique na próxima aula, continue vendo a próxima aula e, além do mais, não esqueçam, façam esse exercício antes de assistir a aula, beleza? Dá sequência aí nos vídeos, continue assistindo, um forte abraço, até a próxima aula. Fui!